Olá, alunos do sexto ano, tudo bem? Sou eu, professora Cíntia. Estou aqui para mais uma aula de artes. Bom, antes da gente começar a nossa aula de artes, eu quero fazer a nossa correção, tá? Da aula anterior. Na aula anterior, nós falamos sobre representações rupestres. Isso mesmo, arte rupestre, arte dos homens das cavernas. E aí, a gente pegando lá a página 26, a gente inicia, né, perguntando ali, as 3 perguntas, elas são bem simples, né? A primeira está perguntando o que descreva, né, as figuras que você observa. Né? O que você imagina que seja essas figuras? Bom, ela é em caráter pessoal e aí, no caso aí, qual é o seu entendimento diante da figura que está sendo vista, tá? Então, para mim, parece aqui uma girafa, uma lagartixa gigante, besouros, pessoas, algumas baratas, né? Então, não tem resposta certa. Na verdade, é o que você vê, tá? Quem não fez, por favor, faça o exercício, tá certo? A 2 está perguntando que cores você identifica. Eu identifiquei somente 2, mas teve alunos que identificaram mais cores, tá? Bom, das que eu vi, eu coloquei até lá para vocês na correção, né? A branca e a vermelha, tá? A branca que extraímos da argila e a vermelha de sangue de animais, ok? Muito bem. Na 3 está perguntando assim: você imagina por que os nossos antepassados produziam essas imagens? Bom, eles produziam, né, pelo simples fato de marcar a história, tá? Eles queriam deixar registros para as civilizações posteriores. Era importante para eles, né, que eles viveram ali, tá certo? E o que eles faziam, o que eles acreditavam. Por isso, o motivo de deixar registrado, tá certo? Ok? Então, a página 26 corrigida. Na página 27, eu coloquei, pedi que vocês lessem o texto e fizessem um link, né? Fizesse, na verdade, uma relação com o link que eu deixei, né? Sobre o sítio arqueológico. Então, a primeira vai estar perguntando, né? Qual atitude você ia tomar se você visse, né? Se você encontrasse um objeto, um artefato. Também é uma resposta pessoal. Você pode analisar, você pode guardar, você pode entregar para uma pessoa que tem um conhecimento maior para saber mexer com aquele objeto, tá? Então, é de caráter pessoal também, tá? A 2 também está perguntando, né? O que cada um de vocês preferiam pesquisar, né? Porque aqui dentro do texto está falando sobre essa questão das matérias, né, que tem, né, algumas ciências que tem dentro de um sítio arqueológico. Então, tem pessoas que estão ali preparadas, né, são profissionais de geologia, que estuda o solo daquele lugar, tem pessoas que estão preocupadas com a questão da história, né, da linguística. Então, vai variar de acordo, né, com o que foi colocado aqui no texto. Também é uma escolha pessoal do aluno, tá? E aí, aqui estava perguntando assim, no caso, né, da disciplina que você escolheu, que atitude para a vida vocês precisariam ter para coordenar seus esforços, né, diante desse encontro, desse sítio arqueológico, né? Também é pessoal, é para vocês poderem refletir, se colocar diante daquele espaço, daquele momento e tentar entender, né, esse trabalho, né, que as pessoas têm, tá bom? Os arqueólogos, ok? Então, corrigida as 2 partes, tá? Aí temos essas 2 páginas aqui, falando sobre a questão das cores, né? Fala de mãos em negativo. Aí eu também falei um pouquinho sobre isso em sala de aula, né? Questão de figura e fundo. Por isso que é mãos em negativo, né? Porque tem esse tipo de desenho, né? Que é o positivo e o negativo.
Então, a gente usa tanto a figura quanto o fundo para poder entender a composição. É o que acontece aqui nessa página, certo? Na página 30, eu não passei. A página 30, ela fala sobre incisões rupestres. Também é uma arte rupestre, tá certo? É uma arte rupestre, mas ela é diferente, porque ela é talhada na parede, tá? E aí ela passa toda essa situação aqui, né? Dá uma impressão em 3D, tá certo? Ok? Então, fechamos o tema, tá? De artes rupestres, né? Representações rupestres. Fechamos o tema 2, tá? Tendo qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo no chat, tá? Mesmo offline, eu posso muito bem atender vocês, tá certo? Hoje, o tema de hoje vai ser arte grafite. Bom, arte grafite é uma arte urbana, é uma arte contemporânea, feita nas paredes dos edifícios, conhecidas como selva de pedra. Isso mesmo, selva de pedra. E aí a gente percebe, né, que o grafite, ele usa o stencil. Stencil que nós fizemos em sala de aula. Eu não esqueci, né? Inclusive tem aquela parede para a gente criar a arte, né? O grafite na escola. Nós vamos fazer, quando retornar, vamos fazer a atividade, tá? Eu não esqueci. E aí eu vou ler para vocês o que eu deixei no quadro diante do tema de hoje, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu só virar um pouquinho aqui a câmera. Bom, o tema de hoje é a arte do grafite, né? O grafite nasceu em Nova York, né? Quando alguns jovens começaram a deixar suas marcas nas paredes da cidade. E isso vai estar falando aqui no nosso livro, né? Que foi em meados ali de 1960. Esses jovens estavam fazendo manifestações ali políticas, né? Eu falei para vocês que o grafite ele inicia, né, com algumas frases, né, de impacto, né? Fizemos até um trabalho sobre isso na escola, né? Sobre essas frases de impacto com relação ao grafite. E aí eu também deixei aqui no nosso quadro, não sei se dá para vocês verem, eu vou só mexer aqui um pouquinho. Eu deixei algumas palavras para relacionar com esse tema, né? A gente tem o hip hop, que é um estilo musical que trata desse grafite, que trata temas que o grafite também traz, né? Essa questão da opressão, né? A questão dos oprimidos dentro da sociedade, dentro da humanidade, né? São temas que são recorrentes no grafite. Então, é sempre colocada a questão da crítica. Eles gostam muito de criticar a questão social, né, o que está acontecendo no mundo, guerra, temas polêmicos, intervenção. É uma intervenção artística, né? Ela está ali para fazer a gente pensar, né, resgatar, mudar, tá certo? Então, são todas essas situações que o grafite ele traz, né? A outra questão foi o vandalismo, mas isso vocês colocaram muito bem na sala de aula. E aí vocês me perguntaram assim, professora, vandalismo, né? Na verdade, assim, pichação versus grafite, né? O grafite, ele não é uma pichação e ele não é um vandalismo. E aí eu expliquei para vocês. O grafite, se não tiver uma autorização, né, daquela pessoa ali, daquele espaço, o dono daquela parede, né, daquele local, se não tiver autorização, o grafite é visto como vandalismo, sim. É visto como vandalismo, tá? E isso foi muito bem abordado por vocês em sala de aula, a gente houve vários debates e aí cada um colocou a sua opinião diante disso, né? Tem pessoas que gostam, acham uma arte alegre, importante ser colocada, tem outras pessoas que falam, professora, eu acho que
é muita poluição visual, né? Eu acho que arte é isso mesmo, né? Cada um tem um gosto e, independente disso, não tem ninguém certo ou ninguém errado, tá? É uma questão realmente de gosto. Dentro desse capítulo, a gente vai ver também na aula de hoje sobre um grafiteiro muito conhecido, que é o Banksy, tá? Ele tá aqui na página 34. O Banksy, ele é um artista muito famoso, porém desconhecido. Oi? Famoso? Desconhecido? Como assim? Pois é, ninguém conhece a face do Banksy, né? O Banksy, ele faz os grafites dele, né? E aí surge do nada, todo mundo fica, como assim? Tudo mais, porque são temas polêmicos, sim. Ele sempre tenta passar isso nas suas obras, tá? Ele é anonimato, totalmente no anonimato. Mas aí vem uma pergunta, né? Professora, mas como é que sabem que a obra é dele? Por causa, né, dos traços. E é aquilo que eu falo para vocês. Assim como a nossa escrita, os nossos desenhos também refletem a nossa personalidade. E aí todo mundo acaba identificando que é do Banksy, né? Aqui no livro de vocês tem duas figuras. Uma que é essa daqui, que ele está falando sobre o Jean Basquiat, né? É uma homenagem a ele. E o Basquiat, ele é um artista contemporâneo, né? Ele já morreu, não está mais com a gente. Ele morreu em 1988. Mas ele falava muito dessa relação. Ele tem um estilo muito próprio, né? O Basquiat, ele é um neo-expressionista. Vocês, por enquanto, não vão ver esse estilo. Ele trata justamente sobre essa questão do racismo, né, na sociedade norte-americana, que é muito aparente, né? Porque assim, nos Estados Unidos tem bairros de negros, tem escola para negros, tem igrejas para negros, e eles o Basquiat gostava muito de passar isso. Certamente ele deve ter sofrido muito com relação a isso, né? E aí aquela questão que eu falo sempre para vocês, é inevitável, não tem como a gente passar por uma certa situação e não expressar aquilo que está acontecendo, né? Não tem como, é inevitável. Bom, aí vem a segunda, que eu acho bem interessante, muito legal, né? Que é essa palavrinha aqui e o cara tá apagando. E aí ela quer dizer o quê? Né, esse grafite. Ele quer dizer assim: o que fazemos na vida ecoa na eternidade. E aí quer dizer que, na verdade, quando a gente passa, né, por aqui e a gente vai embora, né? A gente morre, a gente deixa um legado, né? Então, assim, é essa questão de ecoar na eternidade, tá certo? Outra questão também é que o Banksy, ele tem todo esse reconhecimento, né, público e tudo mais, mas, assim, ele usa muito da tecnologia, das redes sociais, para divulgar esse trabalho dele. E aí, o que acontece? Se torna muito acessível, né, às pessoas, tá? Aqui vocês vão conhecer, tem outras obras dele, tá vendo? Aqui, ó, tá falando assim, Banksy, Guerra e Spray, Banksy, Rio de Janeiro. Aqui é um livro para quem quer conhecer. Mas, gente, claro que ninguém vai comprar livro agora, né? Não existe isso, ir para uma livraria. Mas vocês têm como colocar aí na internet e coloque assim, na parte de busca, obras de Banksy, né? E ver, né, o estilo dele, as coisas que ele gosta de abordar, é bem interessante, é muito legal, tá? Aí vem a origem do grafite, como eu já tinha colocado para vocês, né? Aquela questão da manifestação, e o grafite e o movimento hip hop. Aqui nesse texto, no livrinho de vocês, vem com um CD. A primeira faixa do CD traz um rap, tá? Se vocês quiserem ouvir
para poder ficar mais no clima da aula, é bem interessante. Eu vou ver se eu deixo também um vídeo para vocês de rap, tá? Com uma música bem legal, bem bacana, tá bom? E aí a gente vai ver que, na verdade, essa aqui nessa página 38, né? Na página 38, a gente começa a ver que essa arte, que ela inicia, né, marginalizada e tudo mais, mas ela acaba ganhando um reconhecimento das pessoas e ela passa a ser exposta nas galerias, né? E isso é muito, muito interessante, né? Porque ela ganha uma qualidade, né? Dentro de cada técnica, tá? Eu vou colocar também para vocês poderem conhecer esse link aqui, tá? Da página 38, tá bom? E para fechar a aula de hoje, eu gostaria que vocês lessem falando um pouquinho sobre o Basquiat, tá? Aqui ele vai estar falando das obras dele, um pouquinho dele, e fizesse esse exercício aqui da página 39, tá bom? Bom, gente, a nossa aula hoje fica por aqui. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo pelo chat. Eu tô aqui à disposição, tá bom? Um beijo. A tia tá morrendo de saudade. Até logo.